pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, eu sou professora de língua portuguesa e redação. Estou aqui no vídeo de hoje para responder a dúvida que eu mais escuto lá no meu Instagram. Ju, e se eu não lembrar de nenhum repertório sociocultural na hora da prova? E se eu esquecer de tudo? Então, vamos aqui nesse vídeo fazer um guia definitivo do repertório sociocultural para a redação do Enem. Se você tem interesse nesse conteúdo, não se esqueça de compartilhar isso com seus amigos, deixar o like aqui no vídeo e, claro, fazer a sua inscrição no canal, clicando no sininho para receber as minhas notificações. Bom, pessoal, o Enem ele vai exigir de nós pelo menos o uso de um repertório sociocultural que seja legitimado, pertinente e produtivo. Isso é essencial para que a gente alcance nota máxima na competência 2, que vai avaliar exatamente o nosso desempenho nesse momento de acrescentar um repertório no nosso texto. Se você está um pouco perdido ainda sobre o que é repertório sociocultural, a gente ainda vai falar disso nesse vídeo, não se preocupa, não precisa sair correndo, eu vou te explicar tudo direitinho. Se você ainda não entende muito bem como as competências do Enem funcionam, eu disse aqui que esse repertório é importante para a competência 2, então eu vou te indicar um outro vídeo, tá? Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. É um vídeo em que eu explico quais são as competências do Enem e o que é avaliado em cada uma delas. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo para vocês. Bom, sabendo disso, um dos principais medos de vocês é que vocês não se lembrem desses repertórios na hora de escrever a redação. Isso é muito comum, tá? O medo ele é muito comum porque a forma como vocês foram ensinados a estudar esse repertório é muito equivocada. O ensino tradicional, ele tende a cometer dois equívocos que são muito prejudiciais para os alunos. O primeiro deles é oferecer repertórios que não fazem parte da vivência daquele aluno. Então, o professor de redação chega na sala de aula e fala, por exemplo, olha, gente, escreve aqui esses 4 repertórios que eles servem para muitos temas, coloca aí no caderno de vocês, para vocês usarem nas próximas redações. Isso é um grave problema, porque se o repertório ele não tem relação com a sua vida, ele não tem relação direta com você, você não estabelece ali um contato produtivo com esse repertório, ele não é algo que te toca, que te emociona, que te produz raiva, indignação, alegria. Se ele é indiferente para você, porque ele é simplesmente uma lista que o seu professor passou, a chance de você esquecer desse repertório na hora de fazer a redação é muito, muito grande. Bom, o outro equívoco cometido pelo ensino tradicional é a forma como eles escolhem trabalhar a redação. Eu vivi isso na escola por muito tempo e posso dizer para vocês que não funciona. Então eu vi não funcionar com os alunos porque essa era a forma como a escola gostaria que o professor trabalhasse redação, muito equivocado. Olha o que acontece. O professor de redação entra na sala de aula, discute um tema com os alunos. O tema pode ser, por exemplo, as consequências da falta de saneamento básico no Brasil. E eles ficam ali 1 hora discutindo esse tema. Depois, o aluno vai fazer a redação sobre o tema que foi discutido na aula. Qual é o grande problema disso? É que o aluno ele não aprende a pensar sozinho a respeito do tema que ele está desenvolvendo. Ele não aprende a pensar quais serão os argumentos, questionamentos, as problematizações vinculadas ao tema de forma individual. Ele depende do professor e da discussão em grupo para que isso aconteça. Então, se torna um desafio muito grande para o aluno conseguir desenvolver essa redação quando não existe essa discussão anterior. E vocês sabem que lá no Enem ninguém vai discutir o tema com vocês antes, é você com você mesmo. Você precisa sentar e encarar a folha em branco. Como que fica isso se o seu treinamento está sempre baseado em discutir um tema e produzir uma redação, discutir um tema e produzir uma redação? Essa lógica ela é invertida, ela precisa ser o contrário. Então, eu vou te oferecer primeiro o tema da redação, você vai executar essa redação e depois nós vamos discutir sobre esse tema, porque aí eu posso acrescentar informações ao que você escreveu, eu posso ver qual era o seu ponto de vista inicial, a gente pode discutir sobre ele, a gente pode pensar outras possibilidades, mas tudo isso depois que você já fez aquele primeiro trabalho, o de pensar sozinho sobre o tema, porque é isso que vai acontecer lá na prova do Enem. Então, por esses equívocos cometidos pelo ensino tradicional, eu sei que uma grande dificuldade dos alunos é saber lembrar algum repertório ali na hora da prova. Bom, olha só, então 2 dicas para vocês, tá? A primeira, decorar repertório não é a saída. Então não peguem lista de citação na internet,
Não peguem aquilo que eles chamam de conteúdo que serve para qualquer tema, isso não existe. Não se iludam com esse tipo de coisa que vem muito pronta para vocês. Porque a redação do Enem, ela exige um trabalho ativo do aluno, certo? Então, a gente vai construir esse repertório de vocês. E o repertório de cada um que está me assistindo aqui vai ser diferente. E tem que ser mesmo, e tá tudo bem que seja. E um não é melhor ou pior do que o outro. Eu já expliquei aqui para vocês que não existe hierarquia entre os repertórios, eles têm todo o mesmo valor. Bom, a segunda questão é que, além de não decorar, vocês podem trabalhar de forma inversa fazendo a inscrição lá no meu site. Então você faz de forma gratuita a sua inscrição em www.julianamoreiraenem.com.br, eu vou deixar o link aqui para você. E colocando o seu e-mail, eu vou te mandar toda semana uma proposta de redação na terça-feira. Quando for na quarta-feira da semana seguinte, ou seja, mais de 7 dias depois, de terça a outra quarta, eu faço uma live no YouTube às 8 da noite para a gente justamente discutir sobre o tema da redação que você já produziu. Então a gente inverte essa lógica para que ela funcione melhor para os alunos. Bom, Ju, eu já entendi o que não fazer ou como fazer, mas e aí, o que é repertório sociocultural? Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos que esse repertório é a enciclopédia que cada um carrega. É o conhecimento de mundo que vocês têm. Esse conhecimento de mundo ele pode se manifestar de várias formas. Em conceitos, por exemplo, se você conhece o conceito de determinado termo, isso é um repertório sociocultural. Fatos históricos, músicas, livros, filmes, reportagens, dados estatísticos ou ainda séries, documentários, pesquisas, citações, tudo isso é repertório sociocultural. E como eu antecipei para vocês, não tem hierarquia entre eles. Então, uma pesquisa ou um dado estatístico não vale mais ou menos do que a citação de um filme dentro da redação. Esse filme ou essa produção audiovisual, ela pode vir de várias formas. Então, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um curta-metragem, pode ser um longa-metragem, pode ser uma novela, pode ser um desenho animado. Tudo isso é aceito e tem o mesmo valor dentro da redação do Enem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que esses repertórios são produções que vocês têm contato todos os dias. Vocês veem muitos vídeos no YouTube. Esses vídeos muitas vezes são informativos, isso vai servir de repertório para vocês. Vocês escutam música, músicas são ótimos repertórios. Vocês ouvem podcast, podcasts são repertórios. Então percebam como vocês têm sim muito conhecimento de mundo e a gente precisa valorizar esse conhecimento que vocês têm. Ah, professora, eu não sei nada sobre nada. Claro que sabe. Você consegue conversar com seu amigo sobre os assuntos, você conversa comigo, você conversa com seu professor. Então, com certeza, você sabe a respeito daquele tema. Você só precisa se lembrar de organizar esse conhecimento, porque ele existe, ele está aí. Vocês têm 15, 16, 17, 20, 22, 25 anos aí de conteúdo acumulado. Então, repertório é o que não falta para vocês. Bom, a gente precisa entender que esse repertório, ele tá ali, ele existe na redação para fomentar o seu ponto de vista. Então, ele não tá ali à toa, ele não tem que aparecer de qualquer jeito, ele não pode aparecer simplesmente por aparecer. Vou citar esse filme porque tem que citar um filme na redação do Enem. Não é assim que funciona. Ele tem as 3 categorias que eu mencionei para vocês no início do vídeo. Um repertório precisa ser pertinente, legitimado e produtivo. Vamos entender o que é isso. Um repertório pertinente é aquele que tem uma relação direta com o tema. Então, quando eu estou tratando de desmatamento, por exemplo, como tema, e pego a animação O Sem Floresta, que é uma animação em que os animais ali perdem o seu habitat natural por uma construção de um condomínio, por exemplo, isso é uma referência, um repertório que dialoga de forma direta com o tema. Então, eu tenho tema como desmatamento e tem esse desmatamento acontecendo em uma animação. Isso é ser pertinente, é ter algum tipo de relação com o meu tema. A segunda coisa que precisa acontecer é esse repertório ele ser legitimado. O que é um repertório legitimado? É aquele que carrega junto com ele a fonte. Então, se eu vou citar um livro, eu vou trazer junto com esse livro o autor. Se eu vou citar um filme, eu posso dizer onde ele é encontrado, na Netflix, ou ele é encontrado na Amazon Prime, nessas plataformas de streaming, ou no YouTube, Eu posso, por exemplo, dizer que é um filme da Warner. Tudo isso vale como legitimação de repertório.
Ainda, pessoal, repertórios históricos, Segunda Guerra Mundial, Terceira Revolução Industrial, Revolta da Vacina, esses repertórios, eles são legitimados por si só. Quando você cita um fato histórico, você não precisa citar a fonte dele, justamente porque ele é um fato histórico. Então, esses vocês podem ficar tranquilos. Bom, quando vocês vão citar um filósofo, você vai colocar a frase dele lá, né, o pensamento, ou a teoria, ou a escola que ele participa, e você precisa dizer quem ele é. Então, a autoria precisa estar acompanhada. Sempre lembrar de legitimar esse repertório. Se você vai citar um dado, uma pesquisa, né, uma reportagem que você viu, a fonte precisa aparecer. Então, olha, esse é um dado do IBGE, isso aqui foi uma reportagem que foi transmitida pelo Fantástico, percebe? Então, assim a gente consegue legitimar o nosso repertório. E aí vem a terceira parte. Esse repertório precisa ser produtivo. Produtividade é justamente você explorar, você usar esse repertório. É diferente um repertório que passa pelo seu texto e um repertório que é base da sua argumentação. A gente sempre vai procurar por repertórios que sejam base, por repertórios que consigam ou comprovar o seu argumento, ou exemplificar, ou trazer uma relação de causa-consequência, mas que de alguma forma ele se justifique ali. Ah, eu coloquei um filme aqui porque tem que ter um filme. Não, eu coloquei esse filme aqui porque esse filme representa exatamente aquilo que eu quis dizer no meu argumento. Ótimo, então ele está produtivo. O uso, quanto mais vocês exploram esse argumento, melhor. Quanto mais vocês utilizam, vocês analisam os dados que vocês colocam ali, sejam eles estatísticos, históricos, de produções audiovisuais, a música, o trecho do livro, quanto mais você explora, mais produtividade vai ter esse repertório dentro do seu argumento. E é muito importante que isso aconteça. É isso que vai separar a nota 160 da nota 200 na competência 2. Então, eu tenho lá no meu texto um repertório que é legitimado e pertinente, olha que bacana, mas ele não é produtivo. Problema. A nota vai ser 160. Agora eu tenho um repertório legitimado, pertinente e produtivo 200, é o que a gente quer. E para isso, lembrando, basta um. Tem muitas pessoas que acreditam e que chegam com essa dúvida para mim. Ju, mas meu professor ou uma pessoa na internet, o meu amigo, falou que tem que ter 3 repertórios no texto. Isso não existe, pessoal. O Enem avalia um repertório sociocultural. Posso colocar 3? Pode. Coloca um na introdução e um em cada um dos seus 2 argumentos. Tranquilo, não tem problema. Agora, eu tenho que colocar 3 para atingir nota máxima? Não. Um é suficiente. Beleza. Agora que você sabe o que é um repertório sociocultural, me diz. Decorar um repertório te parece uma boa alternativa? Chegar lá com alguns repertórios decorados, né? Por exemplo, citações de filósofo, que é o que o pessoal mais gosta de decorar para a redação do Enem. Vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Porque você pode, número 1, chegar lá e esquecer. Porque se está decorado, não está aprendido e esquecer se torna muito fácil. Ou você pode, número 2, chegar lá, se lembrar e não conseguir relacionar com o tema, porque o seu escopo é muito pequeno. Aquilo que você conseguiu decorar é muito pouco, perto das muitas possibilidades de tema que a gente tem. Ou ainda, número 3, você consegue chegar lá, se lembrar, tem relação com o tema, mas você não consegue desenvolver um argumento que se relacione com esse repertório. E por que não? Porque quanto mais distante a gente está de um repertório, menos a gente consegue pensar sobre ele. Então, eu estou muito distante desse repertório, eu não sei muito bem em que contexto essa citação foi feita, com quem que o Platão estava dialogando quando ele disse isso, que ideia ele estava tentando contrapor, eu não sei nada sobre essa citação, eu só sei a citação. Se você não tem conhecimento a respeito daquilo, além do que está escrito, dificilmente você vai conseguir tornar aquilo produtivo. Porque o seu conhecimento a respeito do que você está usando no seu texto é muito pequeno. Então, é diferente de você usar um livro que eu citei para você. Olha, eu vou te falar do livro Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Aí você vai lá e usa no seu texto sem ler. Você não vai conseguir tornar esse repertório produtivo. E a outra situação é você pegar esse livro, ler, se encantar pela história, se é algo que dialoga de uma forma direta com você, que faz parte ali do seu repertório, você consegue relacionar ele com diversos temas e a gente ainda vai ver isso nesse vídeo. Então presta atenção,
Quanto mais você sabe sobre o repertório, mais domínio você tem sobre ele, mais facilidade você manipula ele entre os temas e dentro de argumentos de um mesmo tema. Então é muito mais vantagem construir com aquilo que você já conhece. Agora, então, eu vou colocar 3 passos aqui para que vocês não esqueçam mais repertório. Todas as vezes que você ouviu uma música, assistiu um filme, assistiu um curta-metragem, uma reportagem, assisti Fantástico nesse domingo, eu consegui assistir hoje um documentário, eu ouvi um podcast enquanto eu estava fazendo a faxina aqui em casa. Todas as vezes que isso acontecer, a primeira coisa que você vai fazer, a primeira dica, você vai refletir sobre aquele conteúdo. Então ele não vai simplesmente chegar para você. Você vai ter um papel ativo nesse momento. É o papel de refletir sobre aquilo. O que é que eu penso sobre esse assunto? Quais assuntos foram abordados dentro desse livro, dessa música, desse filme? Como que esses assuntos eles podem dialogar com problemas sociais? É refletir sobre aquilo que chegou até você. A segunda coisa que você vai fazer é anotar, tá? Precisa ter esse momento. Você vai anotar o que aquele repertório suscitou em você. Então, nossa, esse repertório... ele me fez pensar em muitas problemáticas sociais. Eu assisti a série Brooklyn Nine-Nine, inclusive tem vídeo sobre ela aqui no canal, eu vou deixar o card e também aqui na descrição. E eu pensei em várias coisas. Eu pensei em machismo, em homofobia, em racismo, em violência policial. Tudo isso foi suscitado em mim enquanto eu estava assistindo essa série. Corre lá e anota. Anota tudo isso que você está pensando, tá? E a terceira dica, pessoal, é você montar o seu caderno de repertórios. Isso é muito importante. Para fazer isso, basta pegar um caderno antigo que você tenha em casa aí, tem algumas páginas sobrando. Esse aqui, por exemplo, é o meu caderninho de repertórios. Então, eu tenho um caderno pequeno aqui. Esse caderno está dividido em 10 partes. São 10 grandes áreas aí que tentam abarcar todos os temas que são possíveis de serem cobrados no Enem. Ju, por que é 10? Da onde você tirou esse número? De onde você tirou essas áreas? Eu peguei todos os temas desde 1998, que foi o primeiro Enem, peguei todos os temas e todos os temas do Enem PPL, o Enem Segunda Aplicação, filtrei e fui dividindo por áreas até chegar a um resultado em que as possibilidades de temas para o Enem estão divididas dentro dessas 10 áreas. Pode estar em mais de uma delas, sim, isso não é um problema. Mas essas 10 dão conta dessas possibilidades. Então aproveita para anotar aí a forma como você vai dividir o seu caderninho de repertórios. As áreas são cultura, educação, desigualdade, e aqui a gente está falando de desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade social. A gente está pensando em outras áreas como economia, moradia ou habitação, a forma como vocês preferirem colocar, mobilidade urbana, meio ambiente, saúde, segurança pública e tecnologia. Bom, então feito isso, dividi lá nas minhas 10 áreas. Tudo que você assistir, que você tiver contato, ou que você já teve contato, isso é importante, porque tem muita coisa que vocês já tiveram contato, vai lá e tenta colocar dentro de uma dessas areazinhas. Você vai ver que vai ser tranquilo, você vai lembrar de muita coisa. Pensa nas questões mais simples. Se você lembrar de um conteúdo de história que se relaciona, isso é ótimo, mas você pode lembrar de uma novela. Tá tudo bem, não tem hierarquia, eles valem a mesma coisa. E aí eu vou colocar esse esqueminha aqui para vocês fazerem na hora do estudo, tá? Então, olha o que vocês vão fazer na hora do estudo. Vocês vão fazer a leitura do tema e perceber em qual grande área esse tema se encaixa. Ju, um tema como saneamento básico se encaixaria em qual área, né? Depende da forma como ele for abordado. A gente pode ter saneamento básico que tenha relação com moradia, com habitação, ou a gente pode ter saneamento básico e sua relação com o meio ambiente, ou a gente pode ter ainda o saneamento básico e sua relação com a saúde. Então percebam como um tema ele pode ir para várias áreas. Vai depender da abordagem que o exame vai te pedir dele. Como que eu vou descobrir isso? Pela forma como esse tema vai ser colocado, nunca vai ter lá saneamento básico. Vai ser sempre algo do tipo as consequências da falta de saneamento básico na saúde da população brasileira. Ou os textos motivadores vão te guiar para um caminho, tá? Bem específico. Então vamos lá, você vai
fazer a leitura do tema e perceber em qual grande área ele se encaixa. Depois, você vai decidir os argumentos que vão ser utilizados e vai consultar o caderno de repertório nessa grande área. Então, eu peguei esse tema aqui, ele é da grande área de economia. Pensa em quais argumentos você vai usar, abre o seu caderno de repertórios na área de economia, seleciona o repertório que você quer usar naquele momento e define qual é a relação entre o ponto de vista e o repertório. Define qual é a relação entre o argumento que você selecionou e esse repertório. A prática, pessoal, quanto mais vocês fizerem isso, vai fazer vocês internalizarem esses repertórios. Eles já são o conhecimento de mundo de vocês, eles já estão presentes na memória, na vida de vocês. Isso aqui é só uma forma de você organizar essas informações. Então, de tanto abrir o seu caderninho na área de economia, você já está, careca de saber quais são os repertórios que você tem para essa grande área. Agora, outro esqueminha aqui na tela para vocês se lembrarem o que deve ser feito na hora da prova. Então, na hora da prova, vocês vão ler o tema, perceber em qual grande área ele se encaixa, decidir quais argumentos vocês vão utilizar e acessar a memória dos seus repertórios que se enquadrem na área correspondente. Então, esse tema aqui é sobre educação. Acessa na sua memória aquela paginazinha do seu caderno. Vai naquele lugar que você vai abrir e falar, nossa, eu lembro todos os meus repertórios sobre educação. E sabe por que você vai lembrar? Ninguém te forçou a escrever eles, você foi lá e colocou os que você quis. Ninguém te fez decorar aqueles repertórios, eles são partes da sua vida. Ninguém te obrigou a trabalhar com eles, eles fazem sentido para você. E fazer sentido, quando a gente estabelece sentido com as coisas, isso está muito ligado à emoção. Então, por exemplo, eu assisti Brooklyn Nine-Nine e achei uma série forte e divertida ao mesmo tempo. Essa série me marcou. Mas marcou porque ela tem um super conteúdo denso e complexo? Não, ela é muito tranquilinha de assistir, os episódios são curtos, ela é um drama, mas também é uma comédia. Então, não é por isso, é as sensações que isso te provoca. Nossa, eu assisti um filme sobre tecnologia, fui assistir uma série do Black Mirror e fiquei morrendo de medo. Ótimo, medo é um sentimento, ele vai te fazer guardar essa série, esse momento, essa cena. Caramba, o Djonga lançou uma música nova e, cara, eu chorei ouvindo, é muito boa. Perfeito, então vai lá e coloca a música do Djonga no seu caderno, porque você vai lembrar dela na hora da prova. Isso tem um diálogo direto com você, diferente daquele momento que o seu professor encheu o quadro de citação de filósofo e você ficou lá assim, tentando decorar ali enquanto estava escrevendo e nunca mais voltou naquela página. Então percebam aí a diferença entre aquilo ser seu e ser do outro. Por isso que cada um tem que ter o seu caderno. Você não completa o caderno do seu amigo não completa o seu caderno. É cada um com o seu conhecimento de vida. E é isso que o Enem quer ver. O que você faz com o conhecimento que você tem? Como você mobiliza esse conhecimento? Vamos então, pessoal, resumir essa aula. Tá aí na tela. Vou pedir para o meu editor super querido colocar aqui na tela para vocês. Em resumo, não decora. Tenha seus próprios repertórios, né? Você tem contato com repertórios que são potenciais para o uso na redação diariamente. Analise e organize o seu repertório, isso é muito importante. Se ficar tudo difuso aí na sua cabeça, não vai dar certo. E pratique. Então, essas são as 4 dicas em resumo para vocês. Bom, eu vou dar um exemplo de como isso poderia ser feito, tá bom? Olha só, eu tenho um livro chamado Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que eu já indiquei aqui para vocês num vídeo em que eu indico livros. Eu vou deixar no card aqui também na descrição. Bom, esse livro, pessoal, ele traz temas muito diversos. Então, lá no Beco da Memória, a gente vai falar sobre habitação, que é uma das nossas grandes áreas, né? É a habitação ou moradia. E dentro desse contexto de habitação, a gente vai ter o despejo de uma comunidade, ou seja, a gente vai ter o déficit habitacional sendo tratado, a desigualdade social sendo pauta, o saneamento básico vai ser pauta, porque ali também a gente tem momentos em que é evidente a falta do saneamento básico nessas localidades. A gente vai ter a desigualdade racial sendo tratada de forma muito forte, e essa desigualdade ela vai ser tratada a partir do relato das personagens negras desse livro. A gente vai ter a desigualdade social tratada de outras formas para além da habitação, como a relação entre patrão e empregado. E a gente vai ter
a questão do meio ambiente envolvida, tanto com saneamento básico, quanto com a presença ou ausência de água nessa comunidade. Então percebam como que um livro vai ocupando áreas muito diversas, como as áreas de desigualdade, moradia e habitação e meio ambiente, por exemplo. A gente consegue pulverizar isso em várias áreas. Então, eu li esse livro, Ju, eu vou colocar em qual, então? Nas 3. Esse é um livro que consegue fazer a discussão em áreas diversas, então aproveite isso, tá? Vamos lá, então eu separei aqui 7 temas, e eu vou colocar na tela aqui para vocês também, 7 temas que têm relação, que a gente poderia utilizar o Becos da Memória como repertório sociocultural. Só esses 7? Não, aqui dava para fazer um monte de temas, aqui são só exemplos para vocês, tá? Então, a desumanização de favelas no Brasil, a ausência de saneamento básico no Brasil, o crescimento do número de favelas no Brasil, caminhos para a construção de uma democracia racial no Brasil, o racismo em questão no Brasil, desafios do combate à desigualdade social no Brasil e a escassez de água como uma consequência da sociedade capitalista. A gente pode ter eixos muito diferentes aqui. A gente pode, desde caminhos para construir algo, até efeitos de alguma coisa, as causas de algo, as consequências. Então percebam como um livro aí dá um universo todo de repertório para a gente. Assim também vai acontecer com uma música, ou vai acontecer com um podcast que você ouviu. Então, lembre-se, organizar esse repertório é essencial para que o uso dele se torne produtivo na sua redação. E lembre-se ainda de que ele tem que ser seu. Não deixe ninguém colocar um repertório no seu caderno que não faça sentido para você, tá? Ju, assisti um filme esse fim de semana e eu dormi lá no meio do filme, posso colocar no meu caderno? Lógico que não. Ele não te provocou nada. Você dormiu no meio do filme, você não quis nem ficar acordado para ver o que ia acontecer, então é claro que você não vai lembrar desse filme depois. Então não vai colocar lá no seu caderno. Você vai colocar no seu caderno o que for interessante para você, aquilo que te toca, que dialoga com você, que conversa de forma direta, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se sim, não se esqueçam de deixar o like, por favor, e de compartilhar com os amigos de vocês. E, além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Se vocês têm dúvidas sobre o que a gente conversou aqui, é só deixar nos comentários que eu sempre respondo. E se você tem sugestão de conteúdo, também é só deixar aqui nos comentários para mim, tá bom? Um abraço e a gente se encontra na próxima aula.